Oh não, errou o bordão hoje. Olá, você que não é cheque, mas é especial, eu sou Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e temos estreia no canal, quadro novo por aqui. Vocês, ainda não temos nome para o quadro, mas a ideia já está muito clara. Vocês vão me falar um livro de finanças pessoais, de investimentos. Eu vou ler esse livro, vou ver os pontos que fazem sentido, as reflexões que são pertinentes, vou ver o que eu não concordo, o que não faz sentido para mim, enquanto profissional da área, e vou compartilhar isso com vocês. Vou dar o meu parecer para dizer se vale a pena ler o livro ou se é melhor dedicar o tempo da vida de vocês para outras coisas ou outros livros. Para a gente estrear esse quadro, eu perguntei lá no Instagram, fiz uma enquete lá com 4 opções das que vocês já citaram lá previamente, e o vencedor para a gente inaugurar esse quadro foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, como vocês já sabiam pelo título. E quando eu anunciei o vencedor desta enquete, houve uma reações completamente divergentes. Nós tivemos a pessoa que falou: esse livro é maravilhoso, li 3 vezes, mudou a minha vida, e tivemos as pessoas que apenas mandaram emojis de vômito e falaram que foi o pior livro da vida, que se arrepende amargamente de ter lido o livro. Eu não li o livro até fazer o vídeo e fiquei bem curioso. O que tem nesse livro que causa reações tão diferentes? E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Gostaram da ideia de análise de livros aqui no canal? Deixa o like aí, por gentileza, para eu saber. E deixem também livros que vocês querem que eu analise enquanto consultor financeiro, compartilhando meu olhar técnico e experiente, veja só que pretensão da minha parte. Sobre Gustavo Cerbasi, eu sei que muita gente se incomoda com a educação financeira que ele ensina por considerar essa educação financeira muito elitista, que é uma educação financeira voltada para uma determinada classe privilegiada. E eu entendo o incômodo, mas eu acho que isso por si só não é um problema. Eu acho que o problema está quando a educação financeira se posiciona como se um discurso apenas fosse capaz de contemplar diferentes realidades, o que é impossível. Quando o público considera que aquele viés de educação financeira, aquele olhar que geralmente é de uma pessoa de classe média, serve para todo mundo, quando isso é muito diferente da realidade. Cada contexto socioeconômico precisa de um olhar, de uma abordagem específica da educação financeira. Então, o Gustavo Cerbasi ser de classe média e falar para a classe média faz sentido, é a vivência dele, é aquilo que ele vive, então é até melhor que ele fale sobre aquilo que ele vivencia. Mas nós precisamos de outras pessoas abordando questões de famílias que têm baixa renda, de algum contexto socioeconômico vulnerável. Essas pessoas não podem ser desprestigiadas pela educação financeira, mas não acho que a mesma pessoa tenha que falar para os diferentes públicos. E acho que pior do que fazer esse conteúdo, uma pessoa de classe média falar para a pessoa de classe média, é a pessoa de classe média que tem milhões na conta, que nunca foi pobre, fazendo educação financeira para pessoas de baixa renda. Isso, para mim, eu acho bastante problemático, porque essa pessoa de classe média está dando orientações financeiras para pessoas que vivem um contexto que ela nunca viveu. Então, por que essa pessoa que tem milhões na conta está fazendo vídeo sobre como administrar um salário mínimo que ela nunca ganhou? Por que essa pessoa que tem muito dinheiro está ensinando as pessoas a como gastar apenas R$300 no mercado por mês, se essa pessoa não gasta R$300 por mês no mercado? Então, vamos ter diferentes olhares e, de preferência, olhares de quem vive aquela realidade, falando para pessoas que compartilham daquela realidade. Eu acho isso muito mais construtivo, reforço, do que apenas uma pessoa tentando contemplar ao mesmo tempo todo mundo. Vamos então agora ao livro especificamente. O título é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ao ver esse título, a minha expectativa enquanto consultor financeiro de casais
e enquanto pessoa que faz parte de um casal, é ver questões do cotidiano, tanto do meu cotidiano profissional quanto pessoal, sendo abordadas ali. Questões clássicas de casal do tipo rendas diferentes e os conflitos que isso geram, perfis diferentes, diferentes sentidos e significados atribuídos ao dinheiro por cada um do casal e como lidar com isso. Questões de divergência sobre futuro, sobre quanto poupar. É aí que a coisa embola, é aí que nós temos os nós da vida financeira do casal, e ao ver o título, a minha expectativa é que esses temas sejam contemplados, sejam explicados e destrinchados. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. O livro é dividido em 3 partes, uma sobre autoconhecimento, fala sobre perfis de como lidar com o dinheiro, fala sobre possíveis dinâmicas do encontro desses diferentes perfis em um casal. A segunda parte fala sobre as diferentes fases da vida financeira, desde a infância, adolescência, solteirice, namoro, noivado, casamento. E a terceira parte fala sobre futuro, fala sobre construção de patrimônio. Para terminar de ler o livro, eu levei 3 horas e meia, mas sem considerar que eu estava fazendo anotações para esse vídeo, você provavelmente vai demorar menos tempo. Separei alguns pontos positivos, algumas reflexões pertinentes e algumas coisas que me incomodaram. Começando pelos pontos positivos, acho que é uma boa introdução à educação financeira para quem não tem noção alguma de finanças. Se você torra o dinheiro, se você tem muitas dívidas e não estuda nada de finanças, nada de educação financeira, tem conceitos muito importantes, fala sobre crédito, diferentes modalidades de empréstimo, fala sobre planejamento financeiro, fala sobre investimentos, sobre carro. Então, para quem é totalmente cru na área de educação financeira, muitos conceitos básicos, fundamentais são ensinados e é válida a leitura. Segundo ponto que eu acho positivo, a parte sobre educação financeira para os filhos, achei muito importante, fala sobre mesada, sobre dar o exemplo, sobre como tomar decisões financeiras junto com a sua cria, então essa parte é muito válida. E o terceiro ponto positivo que eu separei, que eu identifiquei, é o trecho sobre compra do imóvel próprio. O Cerbasi tem uma visão que me influencia muito, inclusive. Se você ler o livro e ver o meu vídeo sobre aluguel e financiamento, muitos dos argumentos do livro são argumentos que eu replico no vídeo, porque para mim faz muito sentido. Então, como imóvel próprio é um assunto crucial na vida do casal e é um dos assuntos favoritos da população, das pessoas, é um trecho fundamental e acho que vale a pena entender o que o Cerbasi pensa sobre esse assunto. Porém, temos pontos negativos nesse livro que, na minha experiência enquanto leitor, sobressaíram-se sobre os pontos positivos. Tinha a expectativa que eu mencionei no início desse vídeo e a minha expectativa não foi atendida. Eu fiquei com a impressão de que esse é um livro de finanças para casais lerem, mas não é tanto sobre casais. Tem uma diferença sutil, mas fundamental para quem está interessado em finanças sobre casais. Então aqueles conflitos que eu falei sobre futuro, sobre perfis, sobre rendas diferentes, eles até são mencionados, mas mencionados para dizer que essa dinâmica vai ser prejudicial para o casal e seria melhor ir por um outro caminho. Só que eu acho que as pessoas sabem isso, não é uma grande novidade. E é pouquíssimo abordado o caminho para você sair do conflito para essa situação ideal. Quase como se as pessoas precisassem ou mudar totalmente o perfil delas, ou para ir para a situação ideal, ou o caminho vai ser o problema mesmo, a briga, o conflito, sem abordar as nuances psicológicas da relação, sem mostrar como o casal pode conversar sobre dinheiro. Porque o livro até fala que o diálogo é importante, mas diálogo por si só não resolve nada. Se você tem uma pessoa que está brigando com a outra, você bota elas duas para conversarem,
elas só vão brigar mais. Então, o diálogo precisa ser mediado por ferramentas, por técnicas de lidar com o conflito e não simplesmente falar, esse conflito aí é ruim, você vai ser pobre e você precisa resolver esse conflito, mas sem aprofundar nessas dinâmicas e como lidar com essas dinâmicas respeitando individualidades. Isso me incomodou muito no livro, porque fala muito sobre escolhas, sobre o que é melhor, que poupar é bom, que construir a independência financeira é boa. Mas isso, quem tem um pouquinho de educação financeira básica, sabe que é isso. E não é a falta de saber, a falta de conhecimento sobre isso que dificulta a vida dos casais. São exatamente esses conflitos do cotidiano, de diferentes perfis, objetivos, prioridades. É aí que a coisa embola, que o fio enrola. E o livro não ofereceu, na minha opinião, soluções para isso, e inclusive abordou muito pouco a questão de dinâmica do casal. Abordou muito o que o casal precisa fazer em termos de administrar, poupar, investir, etc, etc. Essas coisas que, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe. Agora, as coisas que talvez você tenha dificuldade no cotidiano, aquelas perguntas de como lidar entre o casal sendo uma pessoa diferente da outra, essas respostas você não vai ter. Então, por exemplo, eu sou integrante de um casal. Então eu esperava ter insights de como organizar minhas finanças com a galeguinha. Talvez alguma estratégia nova, algum olhar, alguma ferramenta, mas sim, não teve nada que me acrescentou. Eu sei que eu sou da área, mas assim, não é como se por eu ser da área eu soubesse tudo e todas as ferramentas e todas as estratégias. E eu não vi nada novo no livro, e isso também me incomodou bastante. Por ter essa dicotomia é uma boa palavra, né, querida Bel? Ótimo. Por ter essa muito obrigado. Por ter essa dicotomia de ou você é desse jeito e dá errado, ou você é desse outro jeito, você muda quem você é desse outro jeito e a coisa dá certo, os exemplos são muito extremos. E isso me incomodou, aí falando como consultor financeiro, me incomodou profundamente, porque ou você vive no caos, ou você é a pessoa que tudo flui perfeitamente na sua vida financeira. E eu senti falta de vida real, de não ter só o exemplo da pessoa que se endividou e não conseguiu realizar nenhum objetivo, ou da pessoa que poupava 20, 30% da renda e se aposentou em 5 anos. A vida real é feita por pessoas reais, imperfeitas. E o livro, eu sinto muito isso quando eu produzo conteúdo falando sobre o que é difícil para mim, sobre aquilo que eu erro, as pessoas se conectam mais, porque a vida funciona assim, funciona aos trancos e barrancos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Então a tendência, você lendo o livro, é que você se sinta muito culpado ou culpada se você não estiver nesse posto da pessoa idealizada que faz tudo certinho, investe todos os meses e tem o melhor rendimento. Sendo que existe uma série de gradações da pessoa que está completamente perdida para a pessoa que faz tudo certinho. Eu não sou uma pessoa que faz tudo certinho e mesmo assim estou vivendo bem, estou vivendo feliz e equilibrado. Então o livro fala sobre equilíbrio, equilibrar o presente com o futuro, de pensar em qualidade de vida, mas eu acho os exemplos muito extremos e reforçam a culpa que as pessoas já sentem por não conseguirem alcançar os seus objetivos. Outro ponto negativo, sim, temos mais pontos negativos que eu observei, que também está lá no ponto positivo, mas dependendo de quem você é, pode estar no ponto negativo. Os exemplos são básicos demais. Isso é positivo para quem não tem noção alguma, mas se você tem alguma base de educação financeira, se você estuda um pouquinho que seja, o livro já fica meio óbvio, assim, já fica muito com aquela cara de que você não deveria estar lendo porque você não é o público-alvo, porque você já sabe aquilo, de crédito, de investimentos, juros compostos. Então, se você tem alguma base, não acho que esse livro seja para você. E um último ponto negativo, esse um pouquinho mais preciosista e enjoado da minha parte, mas que pode também te incomodar. Eu li pelo Kindle e, querida Bel, me corrija se eu estiver errado,
mas eu acho que no Kindle é a última edição possível, né? Acho que não. Não? Eu acho que... Acho que não. Ok, não. Pode não ser a última edição disponível, mas a edição que estava disponível no Kindle tinha exemplos como cheque, jornal, DVD, banca de jornal, então é tudo muito obsoleto, sem falar na taxa de juros, que ela é completamente diferente no contexto em que o livro foi escrito. Então você lê com a impressão de que você está lendo algo que já não é mais tão atual, que ficou obsoleto. Então isso me incomodou também. Querida Bel, bote aí em preto e branco ou faça aquela redução que você faz. Meu querido público, estamos numa discussão interna aqui. O Kindle, não sabemos isso, no final das contas. O Kindle é só com a última versão, só com a última edição, ou pode ter uma edição no físico e o Kindle ser uma edição anterior? Responda aí nos comentários, por gentileza, que a gente não faz ideia. E aí, meu querido público, pra gente fechar esse review cheio de reclamações e indignação da minha parte, eu separei alguns trechos, 3 trechos, e vou fazer isso em todas as análises dos outros livros. Vou sempre abrir aspas aqui para citar o autor ou a autora do livro. Vamos às primeiras aspas. Dinheiro guardado... Essa frase eu achei fantástica. Reclamei muito do livro, mas essa frase é fantástica. E muitas outras também. Dinheiro guardado não trará maior sensação de segurança se vocês não souberem definir o que é e quanto custa a segurança. Isso eu falo bastante na consultoria. Dinheiro não lhes dará prazer se vocês não aprenderem a tirar prazer de cada momento da vida. Dinheiro não trará felicidade se vocês não souberem o que é felicidade. Bela frase. Profundo. Bela frase. Tocada. Segunda frase. É preciso manter sempre em mente a necessidade de equilíbrio entre os gastos com bem-estar e a capacidade de manter esse bem-estar no futuro. Não adianta nada você curtir extremamente a vida hoje e viver uma vida miserável no futuro. Só que, voltando ao ponto negativo que eu falei, o discurso é de equilíbrio, mas eu senti falta de exemplos um pouco mais equilibrados e reais. E pra gente fechar a última frase, essa mais longa, mas que é uma ideia que eu acho fantástica, quero dizer com isso que isso... Deixa pra lá. Finja que você sabe o que é que ele tá falando. Quero dizer com isso que muitas das decisões que tomamos em relação ao dinheiro decorrem de hábitos nem sempre saudáveis que imitamos das pessoas que conhecemos. Repare. Isso seria ótimo se estivéssemos rodeados por milionários. Estamos imitando as outras pessoas. Isso aqui é frase minha, tá? Fecha aspas ali. Estamos rodeados de pessoas muito bem-sucedidas e estamos seguindo seus exemplos. Porém, voltando para as aspas, mas o Brasil é um país de pobres. O mesmo tio, isso aqui é sensacional, o mesmo tio que o orienta a comprar a casa própria por segurança, pode ser mais um do time de pessoas que sofrerão com a queda do padrão de vida na velhice, dependendo dos filhos para pagar tratamentos de saúde. Se uma velhice com dificuldades financeiras atinge a grande maioria das pessoas, por que seguimos tão fielmente as recomendações de quem não é especialista na construção de riqueza? Nós temos um país, fecha aspas, nós temos um país de pessoas com decisões completamente malucas, sem pé nem cabeça, pessoas que sofrem no futuro por conta dessas decisões e mesmo assim seguimos os conselhos dessas pessoas que não sabem o que estão fazendo e que não são bons exemplos. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Se é para seguir o exemplo, siga o exemplo de alguém que é de fato um bom exemplo a ser seguido. Justo, né? Justo. Meu querido público, essa foi a primeira análise de livros. Espero que eu não tenha sido muito ácido, muito crítico, até porque o Cerbasi é alguém que tem um discurso que eu gosto, não muito nesse livro, mas é um discurso que eu gosto, de foco em qualidade de vida, em equilíbrio de escolhas, e é um profissional que
praticamente fundou a educação financeira no Brasil, então espero não ter sido desrespeitoso, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade aqui de compartilhar o meu parecer e a minha opinião. Digam nos comentários, por gentileza, se vocês já leram esse livro e o que acharam, e principalmente peçam livros. Quais livros vocês querem que eu analise nos comentários? Vocês sabem que eu faço tudo que vocês pedem, desde que esteja ao meu alcance e não ofenda a minha dignidade. Então se você quiser que eu analise algum livro de finanças de investimentos, cita aqui nos comentários e eu com certeza analisarei. Talvez demore um pouco, se for um livro pouco conhecido, se ninguém quiser que eu analise além de você, mas analisarei sim aqui no canal. E meu querido público, é muito bom ter a audiência de vocês. Até o próximo vídeo.